Para ir para lá, o seu perfil, com seu perfil assim, 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 que você está trazendo aqui para gente, o percentual de aprovação é Certo. mínimo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Cristiano, sou um dos fundadores da Move Vistos e hoje eu tô aqui com a Fabiana e com o Kleber que acabaram de ter o visto americano aprovado. Num caso bem diferente, o contexto de entrevista foi bem diferente, tiveram várias coisinhas que aconteceram e eles tinham aspectos complicados no perfil, na estratégia inicial que eles tinham, mas no final deu tudo certo. Então vamos explorar um pouco mais, entender o que aconteceu com eles, porque isso pode ajudar você também. Então, pessoal, eu agradeço imensamente vocês toparem fazer essa entrevista comigo. A gente está se conhecendo agora, pô, prazerzão conhecer vocês. E obrigado por toparem falar com a gente e compartilhar a história com as outras pessoas. Nós é que agradecemos, Cris. Estamos à disposição. É sempre bom trazer informação, né? E principalmente a gente trabalhar de forma planejada, né? Então a Move, ela traz isso pra gente, né? Todas as possibilidades. E assim, me conta um pouco esse negócio de Estados Unidos, de onde que veio, né? Bom, vocês tinham vários lugares que vocês podiam viajar para lá, mas vocês escolheram os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos? A gente precisa fazer algumas mudanças na vida, no cunho profissional, mas principalmente mais pessoal, dizendo. Sim. A gente teve recente para fazer em setembro para fazer um passeio, a gente foi levar nossa filha na Disney para conhecer a Disney, né? E aí a gente se viu novamente, né? Ali naquele local, acendeu uma luzinha na gente no retorno. Não foi nem lá a gente estava turistando mesmo, no retorno, voltando para a rotina, a gente percebeu uma possibilidade de estudo, uma possibilidade de mudar a perspectiva de uma nova geração. E realmente estudar o que eu aqui estou sentindo uma dificuldade, que é destravar a língua, né? O speaking mesmo, a fala. Seria um grande avanço profissional para mim conseguir isso, por uma questão mesmo de avanço dos nossos negócios. Eu falo muito com as pessoas sobre isso, sobre como que um visto americano ele abre portas. Vocês, de um visto de turista, vivenciaram uma experiência, evidenciaram a necessidade de ter um outro tipo de experiência que agora vocês vão vivenciar e sabe-se lá o que essa nova jornada vai trazer para a vida de vocês e da família de vocês. Então, é o que eu falo sempre, pessoal, cara, o visto americano ele é um sonho e ele abre muitas portas, as pessoas não têm ideia o que estar aqui nos Estados Unidos pode mudar na vida da pessoa. Então, assim, legal saber que vocês de uma viagem puxaram outra e dessa outra agora vão viver uma experiência que sabe, sei lá, para onde vai levar vocês. Não é uma decisão fácil, né? Porque vocês têm filhos, empresa, e você realmente dá uma parada em tudo, fala, não, vou passar um tempo estudando fora, exige planejamento e também um certo sacrifício, né? Nós não somos um casal muito acomodado, a gente não consegue se acomodar, né? Ficar falando que assim, nosso país tá ruim, tá horrível, tá muito ruim. Problemas políticos, questões né? econômicas, políticas, mas não tá na minha mão resolver isso. O que tá na minha mão resolver isso é planejar o que eu posso fazer para mim sair daqui e ir para ali, né? Então, não é uma questão de mudanças, perspectivas, novos conhecimentos, nunca pode ser pautado só por uma questão financeira. Eu acho que a gente tem que pensar em novas visões, amadurecimento profissional e principalmente mudanças de novas gerações que estão por vir e dando continuidade nas nossas, né? Eu vejo que principalmente, assim, eu tenho uma coisa que eu trouxe de 2023 pra gente, foi um ano muito sofrido. A gente como comerciantes, né, como empresário, foi muito sofrido em toda a cadeia do comércio, da indústria ao comércio, a ponta. Não é porque tá ruim que eu vou ficar sentando e amargurando. Eu vou projetar algo diferente. O que eu posso fazer que tá na minha mão, né? E eu não consigo ficar um pouco assim, cometendo os mesmos erros, né? Então, errar, ok, engrandece, mas o que eu posso fazer daqui para frente? Então, o que realmente eu posso fazer é expandir profissionalmente, buscar novos conhecimentos e realmente eu vejo que uma vez que você expande a cabeça, o céu é o limite, né? É aquela frase também, né? Mar calmo não faz marinheiro bom. A gente tem que aprender e lutar todos os dias. Por que não estudar inglês? Por que não reviver, né, esse momento? 2023 não foi um ano fácil, né? Você sentiu diferença? A gente via vindo 2021, 22, 23. Mudou muito, principalmente a parte econômica, mas o Brasil ele já vem de um tempo para cá e esse 2023 eu acho que piorou demais uma questão de comodismo cultural. Vem da cultura do brasileiro sentar no problema ou se ancorar numa questão de um governo ou se ancorar numa questão situacional de família.
Eu acho que a gente tem que dar sempre passos atrás e entender. Se o meu ambiente não está favorável, eu preciso sair para onde eu realmente posso expandir, onde eu posso. Então, se aqui está me limitando, tem outros locais onde eu vou conseguir me desenvolver. Onde eu me encaixe. Mas em 2023 foi um ano muito difícil. A gente é do varejo, comerciante na área do varejo, foi muito difícil na área do varejo. Não só na ponta da venda, mas na ponta de indústria também. As indústrias, elas estão sofrendo muito com matéria-prima, recebimento. Então, a gente não consegue ter pedidos de compras concretos nas lojas. Então, acaba que a gente fica à mercê de uma cadeia de problemas que não está na nossa mão. É um efeito dominó, sabe, Cris? Quando chega na nossa ponta, alguém paga a conta. A conta foi nossa. E quantas vezes eu não ouvi isso, viu? Nesses últimos meses, principalmente, o pessoal reporta muito, né? Porque quando um cliente contrata a Move, está em mentoria, se entende os problemas, as dores, as dificuldades e como que relatos como o de vocês têm sido constantes. Ó, as coisas vinham bem, 2023 virou completamente. Todo mundo sabe o que aconteceu em 2023, né? O que mudou. Então, assim, as pessoas sabem qual que é o foco do problema. E não adianta, não tem como jogar para debaixo do tapete. Está afetando a vida das pessoas, a capacidade de sustento das famílias. Falam muito que o comércio está muito desaquecido, né? Que a coisa deu uma... As empresas estão investindo menos, estão menos confiantes. E relatos como esses são muito presentes. E quando eu converso com pessoas aqui, às vezes isso nem vem para a entrevista, porque a gente conversa em bastidor, em off. Antes disso, eu ouço isso o tempo inteiro. E eu acho que vocês estão absolutamente cobertos de razão de buscar uma coisa melhor para a vida de vocês. E essa experiência que vocês vão poder agora com visto de estudante nos Estados Unidos vai abrir a mente para vocês, porque vocês vão poder morar no país legalmente enquanto vocês estão estudando, né? Não importa o período que isso vai durar, a vida de vocês ela nunca vai ser a mesma. Se vocês voltarem ao Brasil, vocês vão voltar com uma bagagem cultural, uma bagagem intelectual inimaginável. Filho, então, nem se fala. Já vai abrir a cabeça desde novinho, então já vai viver uma realidade diferente. Quando uma pessoa está estudando, portas podem se abrir, né? A pessoa ela faz networking, ela conhece gente, ela conhece empresas, ela pode receber ofertas de emprego, várias coisas podem acontecer que podem levar a vida dessa pessoa para um rumo que acabe seguindo dentro dos Estados Unidos. E aí, definitivamente, a vida da família nunca mais vai ser o mesmo. Então, ele é um visto muito versátil por isso. Eu acho legal que vocês estão numa posição agora onde vocês vão viver uma experiência mais intensa, diferente de ir pra Disney, vocês vão sentir isso. E eu já vim passear antes de morar aqui e definitivamente é diferente você vir pro parque e você morar, vai ser uma experiência muito, muito diferente. A gente estava conversando em off aqui, quando vocês começaram a mentoria, vocês tinham um projeto, né? Vocês tinham uma ideia de onde que seria interessante. Conta isso, por favor. A gente tinha um achismo, né? Então a gente tem... Sabe aquela coisa? Já fiz, já deu certo, vou tentar de novo, então vou tentar comigo, sozinho. Só que a gente não estava se sentindo seguro, né? Foi aí, visitando alguns canais, assistindo alguns vídeos, a gente chegou até a Move, né? A gente chegou na Move com o I-20 da Flórida. Só que a gente acabou descobrindo que não era uma escola que poderia trazer o conhecimento que a gente precisava. Na verdade, a estratégia não batia com a intenção. E aí, quando o Visa Management falou assim, olha, para ir para lá, o seu perfil, com o seu perfil assim, 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 que você está trazendo aqui para gente, o percentual de aprovação é mínimo. Mas a nossa estratégia aí ele mudou totalmente a estratégia de tempo, de local. A verdade do objetivo continuou uma só. E explorou todo o contexto ali em volta. Então, meio que mudou tudo do que a gente pensava, mas fez com que a gente preparasse a gente de uma forma, foi enxugada a entrevista para 3 perguntas. Visto de estudante, 3 perguntas... Olha, eu chuto que menos de 1% das entrevistas eu vi acontecerem dessa forma. E tocou justamente nesses pontos da estratégia que foram alterados, né? Que vocês estavam me contando. Então, fez uma diferença danada. E assim, até pro pessoal que tá assistindo e que não vai entender nada. Pô, mas eu queria ir pra Flórida. Você pode ir pra Flórida, não tem problema. Aqui nesse canal mesmo, nós temos várias entrevistas de pessoas aprovadas pra Flórida. A questão é que existem perfis, estratégias e objetivos diferentes. E que, quando a gente fala que é tudo personalizado, é personalizado. E cada um tem um propósito ali. E o Visa Manager, que é a pessoa que acompanha o processo do início ao fim, ele está ali para entender e pegar aquela intenção e refletir ela dentro da melhor estratégia possível, levar a pessoa usando tudo que nós temos de estatística na Move. Então, eles vieram com a ideia de Flórida, mas abertos à ideia de mudar.
O objetivo não era a Flórida, o objetivo era viver uma experiência legal, aumentar as chances de aprovação de visto, porque ele já tem o visto de turista. Aí a gente vai pensar, não, mas ele já tem o visto de turista, então é fácil. Absolutamente não. O percentual de aprovação de quem tem um visto de turista e quem não tem é exatamente igual. Ter o visto, inclusive, traz mais questionamento normalmente do que quem não tem o visto. Mas é contornável isso. Ponto é, eles foram flexíveis na estratégia, estavam dispostos a fazer uma coisa diferente e tiveram um resultado diferente do que um monte de gente tem. Então, se você quiser ir para a Flórida que estiver assistindo, não tem problema, a gente pode te ajudar, inclusive, só que aí que tem um ponto. É preciso entender onde é que você vai ficar na Flórida, em qual escola você vai ficar na Flórida, porque dentro de uma mesma cidade, você mudar de escola muda o índice de aprovação drasticamente, porque tem escolas muito populares, isso pode ser visto de um jeito, tem outras escolas que são mais escondidas, tem escola, enfim, tem N características que podem influenciar o índice de aprovação. E, cara, legal demais que vocês estavam abertos a isso, né? Isso que é importante, porque tem gente que é raro, mas acontece. Pessoas que pagam a mentoria, contratam a empresa, mas não, meu plano tá fixo, eu vou fazer isso daqui. Via de regra, os nossos clientes eles são muito flexíveis, do tipo, ó, eu sei que são vocês que sabem, então me falem o que eu faço, que eu faço, eu quero viver essa experiência. Mas legal que vocês se flexibilizaram em relação a isso. Vocês falaram sobre a Move, quando vocês conheceram a Move, vocês conheceram no canal do YouTube, esse que a gente está gravando agora, ou vocês conheceram no meu canal, no do Oliver, de onde que foi? No seu canal, depois a gente foi pro canal da Move e aí foi conhecer o canal do Oliver também. E me contem um pouco, assim, vocês estavam falando sobre a mentoria. Vocês começaram a mentoria, foi quanto tempo do início ao fim, mais ou menos? Vocês têm ideia? Início de dezembro que a gente contratou a mentoria e a gente fez a entrevista na primeira sexta-feira do ano de 2024. 30 dias entre fechar o contrato com a Move e a entrevista realizada no consulado. Isso porque teve o Natal e o Réveillon, senão teria sido antes. A gente foi ver que não tinha schedule já lá para poder marcar a entrevista. Aí a gente marcou na primeira sexta-feira do ano de 2024. Foi. Dia 5. Mas a mentoria foi algo muito organizada. Ela tem processos, tem passo a passo, ela traz a sua verdade e ela faz com que a sua verdade, de forma estratégica, sobressaia a qualquer tipo de questão que você acha que vai te negar o visto. Estava brincando com o Kleber, eu falei assim, eu fui preparada para 25 perguntas, para 3 possibilidades de perfis de cônsul, mas eu estava pronta para gabaritar qualquer uma dessas perguntas. Mas eu acho que assim, se a gente está focado no propósito, trabalho meu dia todo, tenho muitas coisas para fazer, mas a gente tem que ter foco. Então eu tenho um foco, eu tenho um propósito, eu tenho que reservar um tempo todo dia para aquilo, para focar. Absorvi o máximo que eu pude do Visa Manage. Então, além da estratégia traçada, a forma como trouxe, eu sempre tinha um objetivo muito claro, central. Por isso que eu acho que foram poucas perguntas, porque a primeira pergunta que foi feita, eu já não dei só uma ou duas respostas. Eu dei uma resposta num conceito, num ambiente, respondi a pergunta, mas já trouxe tudo aquilo que estava em volta do objetivo principal. Os principais elementos, né? Exatamente. Então, eu acho que por isso que encurtou, porque estava tão bem respondida a fundamentada, pergunta, né? Que acabou que foi muito rápido mesmo, entendeu? Mas foram respostas completas e, mais uma vez, você tem que ter foco. Não adianta a gente... eu contratei uma mentoria, eu vou terceirizar, delegar a resposta. Não, a resposta, eles estão ali, eles te trazem, tira essa palavra, coloca essa palavra, a estratégia é essa, tudo dentro da nossa verdade, nada foi inserido, nada foi colocado, incluído de forma que não seja a verdade, mas dá ênfase sempre no objetivo principal. E esse objetivo principal, ele está alinhado com a estratégia do local, do porquê, quando, de que forma e o que isso vai me trazer de benefício no meu retorno. Quando a gente olha isso, é tão claro que eu estava pronta para gabaritar as 25 perguntas se fosse fazer. Estuda, se propõe a estudar, segue as orientações do Visa Manage, porque para nós foi fundamental. A gente achava que sabia, a gente não sabia de nada. Deu uma limpada nas respostas, assim, deixou as respostas de uma forma mais clara, uma coisa extremamente alinhada com a outra. Mas eu acho que o principal mesmo é você não terceirizar, vou contratar essa responsabilidade. Essa responsabilidade é sua. Você tem que ter foco. O F1 tem que ter foco nas respostas, no que vai dizer, na estratégia traçada. O F2 tem que estar ali apoiando, porque é importante, né? E mudar
o mindset, a cabeça, entendeu? Então, se eu tenho essa situação, minha entrevista está marcada por dia tal, quanto tempo eu preciso para me preparar até lá? Então, eu preciso de 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia para, no final do dia, na hora do seu almoço, antes de você sair para trabalhar, e foca, e estuda todos os dias, todos os dias. Eu achei sensacional isso que vocês falaram, assim, absolutamente sensacional. É isso, você tem que... É legal ter ajuda, mas não é terceirizar a responsabilidade. Existe um limite do que a Move pode fazer pela pessoa, não tem como ir lá e falar pela pessoa. Então, a preparação ela tem que existir. Vestir a camisa, estudar, se dedicar. Então, é um trabalho conjunto, é um time, né? Eu te ajudo daqui com estratégia, com refinando as respostas, preparando para problemas, e vocês tinham aspectos no perfil de vocês que eram desafiadores, mas vocês sabiam exatamente o que fazer, o que não fazer. Aí entra o cliente, que é treinar, 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 treinar. Mas sabe uma coisa que me chamou muita atenção em tudo isso que a gente tem conversado até agora? 2022 vocês estavam num ano bacana, 2023 a coisa deu uma degringolada e 2024 vocês já estão com visto na mão para viver uma experiência diferente. Eu falo muito sobre essa coragem da mudança, né? Tantas pessoas que procuram a Move que em 2023 falavam que iam dar um passo em 2024 e que virou 2024 e falam que agora vai ser em 2025. E enquanto tem gente que está só sonhando, só planejando, só postergando, tem pessoas como vocês que de forma muito ágil reagiram a uma mudança de vida e foram buscar uma coisa melhor e em 30 dias estão com visto na mão. Então, assim, às vezes a pessoa tem medo, né? Medo, será que uma vez vai ser aprovada? É difícil, um perfil, não sei o quê. E no final, só o que você precisa é tentar, né? Porque se não fizer, aí é mesmo, tem que agir. Aí vai ter gente que vai ficar sempre olhando, isso é importante das pessoas saberem. Tem gente que fica olhando e fala assim, ah, mas pô, ela falou do inglês, então quer dizer que precisa do inglês? Não, não é assim. Dentro da mentoria, tudo que pode acontecer está previsto ali. E se prepara para absolutamente tudo. Então, se a pessoa já tem um inglês bacana, ela é preparada de um jeito. Se a pessoa tem inglês zero, ela é preparada de outro. Se a pessoa tem inglês básico, ela é preparada de outro. Então, tem saída para absolutamente todos os casos. Se a pessoa quer ir para a Flórida, ou quer ir para Nova York, ou um estado diferente, tudo tem saída. É muito personalizado. O pessoal que está assistindo, se vocês virem todos os vídeos da Move, vocês vão ver que a história ela é sempre diferente. E é o que é mesmo, assim, não é um produto de prateleira que você pega, coloca todo mundo dentro dele e sai todo mundo igual do outro lado. Não é uma linha de produção. É uma mentoria que vai entender o ponto forte, ponto fraco, os sonhos, os objetivos, as preocupações, que vai guiar aquilo ali para sair do outro lado com o melhor perfil possível dentro da verdade da família. E é isso que é feito, né? Queria até voltar aqui para esse processo de mentoria. Vocês chegaram então no final da mentoria e foram para entrevista. Onde que vocês moram e qual foi a cidade que vocês foram no consulado? A gente mora em Goiânia, a gente foi no consulado de Brasília. Quando vocês chegaram lá, como que estava o clima lá fora, assim? Tava tranquilo? Vocês chegaram muito cedo? Como que foi isso? A gente chegou 1h30 antes. E eu fiquei no carro lá estudando. Focada. Não olhei pra ninguém. Eu vou deixar o Clever contar, porque eu não olhei pra... Foquei no carro foi o cônsul bom, o cônsul mal, o cônsul que não perguntava, o cônsul que cortava. A gente estava preparando ela para todas as situações. Mas lá estava cheio. Quando vocês chegaram lá, vocês estavam tranquilos no ambiente lá fora enquanto treinavam? Estavam ansiosos? Como que estava essa preparação aí? Estava tranquilos, estava focados. Muito focado. A nossa verdade, o nosso objetivo. A gente recebeu a mensagem, né, do nosso Visa Manager, dando aquele apoio pra gente. E pegamos nossa pastinha e fomos pra fila. Legal, então chegaram lá, consulado cheio, aquela coisa toda, Brasília, 2 horas de carro, tranquilos. E aí vocês entraram no consulado. Quando você entra lá é um pouco diferente, né, de um ambiente um pouco mais sério. Em Brasília, um ambiente um pouco mais calmo, assim, talvez um pouco até mais tenso, mais silêncio. Vocês sentiram nessa hora ou vocês estavam em paz com o que vocês estavam fazendo? O que a gente pôde perceber é que tinha muita gente, mas muita gente. Todo mundo em silêncio. Em silêncio. Tenso. Tava parecendo um departamento. Aqui em Goiás a gente tinha um VaptVupt, que é onde concentra todos os serviços públicos, né? Tava muito cheio, igual esses departamentos de serviço público, mas num silêncio. A gente nunca viu isso na nossa vida. E aí, beleza, vocês foram então para entrevista. Vocês foram entrevistados por um cônsul homem ou mulher? Foi mulher. Acho que ela tinha uns 30 anos, 35 no máximo. Falava bem português, não falava enrolado não, falava bem. Mas um tom de calma, não era sorridente, mas era muito educada. Ela nos cumprimentou quando a gente entrou no guichê.
Bom dia, tudo bem? Bom dia, senhor. Bom dia, senhora. Foi. E quando ela começou a fazer as perguntas, né? Vocês sentiram que deu para desenvolver bem a ideia? Conseguiu passar aquilo que vocês estavam preparados para passar? Foi tranquilo essa parte? Eu comecei a responder, ela não me cortou, eu continuei respondendo, falando e falando de forma estratégica. Depois da primeira pergunta, ela ok, ficava digitando ali, né? Ok, mas não me cortava, então eu continuava falando. Eu acho que a minha primeira resposta era como se fosse, talvez ela me faria umas 5 perguntas, estava tudo numa primeira, que eu já consegui responder. Mas de forma estratégica, né? Exatamente. E aí ela já pediu para colocar a mão no visor para coletar as digitais. Ali eu já entendi que estava aprovado. Sério? Vocês tiveram essa sensação? Sim. Mas ela pediu para coletar 2 vezes as digitais. A primeira e depois, um pouquinho mais depois, no final. Aí eu fiz as digitais e aí a minha resposta completa levou ela a um fator curioso. E aí ela me trouxe essa curiosidade. Mas esse local que você está indo, ele realmente é um local que tem mais condições, né, para você, para o né? que você busca. Aí eu respondi para ela sim, para o meu objetivo, para o período que eu poderia ir, com foco no que eu precisava ter de retorno ao retornar aqui para o meu país, era o melhor cidade, o melhor estado. Aí eu continuei falando mais coisas de novo, igual o Visamed, falando mais 3 coisas, mas não é falar por falar, é falar uma coisa ligada à outra, que ligada à outra, sempre no contexto ali da ideia central. E aí ela, mas foi batendo um papo, foi mais algo assim, ela batendo um papo, uma curiosidade dela. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção no caso deles? E aí eu vou falar agora com a pessoa que está assistindo. Eles estão indo para estudar 30 dias, um período extremamente curto, e eles já têm um visto de turismo. E aí tem gente que vai pensar, tá, mas eles podem ir com visto de turismo. E aí é questão de estratégia de mentoria que eu não vou expor aqui. Mas é possível uma pessoa que tem o visto de turismo estudar um período curto e tirar o visto de estudante para isso. Eles são prova viva disso. Engraçado que tem clientes da Move que vêm comentar com a gente, com o time, que eles estão sendo abordados por pessoas de escolas onde eles estão estudando ou de outras escolas ou pessoas que trabalham com visto. Olha o nível da coisa. Porque descobre que eles chegaram lá e o que tem sido dito em alguns locais específicos onde nós temos mandado clientes que têm um índice de aprovação bacana é que a Move é a única empresa que está aprovando lá. E que não só isso, a Move é a única empresa que está aprovando para certos períodos e certos tipos de estudo. E que tem escolas já que está abrindo para autorizar estudos por períodos que eles não autorizavam, porque eles achavam que não aprovava, e aí eles estão vendo que tem clientes da Move sendo aprovados na escola vizinha, e eles estão adaptando a própria estratégia para poder liberar aquilo ali. Olha que loucura. Quando eu falo, pessoal, que a gente tem estratégia, que tem estatística, que a gente usa isso a favor dos clientes, e que o negócio funciona, é porque funciona. Mas não é que funciona para a gente ou vai funcionar para todo mundo, é porque a gente bota muita intenção no que a gente faz. Tem muito esforço em melhorar isso daqui, para aumentar a aprovação dos clientes. Então, assim, é fantástico ver que, e até assustador até certo ponto, que a Move está mudando políticas de escola, que a Move está instigando outras empresas a tentar entender como é que a gente conseguiu aprovar pessoas e que eles não estão conseguindo aprovar. E isso, para mim é o maior elogio possível, né? Quer dizer que a estratégia está funcionando. Então, se você está assistindo aí e está pensando, mas visto de estudante, tudo é possível, tudo é possível. Por isso que eu falo, quem quiser ter a ajuda da Move, aqui na descrição tem um link, ou então no primeiro comentário fixado, preenche lá nome, sobrenome, e-mail, telefone, o tipo de visto que você quer tirar, que o time vai mandar um WhatsApp, vai te explicar o que a gente faz. E entendo que assim, o método que nós temos ninguém replica. Assim, o Visa Manager do início ao fim, que eles tanto citam, né? Então, o Visa Manager falou. Por quê? Porque é uma pessoa que te acompanha do início ao fim. A mesma pessoa que conhece suas preocupações é a pessoa que vai te levar para a entrevista e vai te mandar uma mensagem final antes de você ir lá fazer a entrevista, para você se sentir mais seguro, recapitular aspectos que foram importantes do treinamento. Então, assim, existe muita intenção. Eu gosto dessa palavra, intenção. Não é o acaso, existe esforço, existe estratégia, existe vontade, comprometimento. Então quem quiser ter a nossa ajuda, é só preencher o link que a gente pode te ajudar a tirar visto de estudante, visto de turismo. Se você estiver nos Estados Unidos e quiser fazer uma extensão do status de turista ou mudança de status de turista para estudante, a gente pode te ajudar também. Só preencher o link que o time vai entrar em contato com você. Mas só reforçando uma coisa, Cris, eu acho que é interessante. Pessoal, eu vejo que assim, não é mentoria. Esquece, não é processos de forma estratégica
né? E a sua intenção verdadeira. Porque às vezes a gente fica escutando tanto, vou te mentorar, não sei, às vezes até cansa a gente. Mas não é mentoria, gente. É algo estratégico, extremamente possível para qualquer pessoa que queira realmente e tenha a sua verdade. Não precisa inventar nada. Tem gente que chega pra gente e fala, é mentoria daquele negócio de aula gravada que você entra lá e assiste, porque é um termo meio banalizado, né? Não é. Vai ter aula, mas o que tem de contato no WhatsApp 1 a 1, reunião, direcionamento, é tudo personalizado, é 1 a 1 mesmo. E organizado. É organizado, é verdade, é organizado. E aí eu queria voltar para a entrevista. Como que foi no momento que a Consul disse que vocês foram aprovados, assim? Ela foi lá, digital, tava digitando. Me leva para esse momento. Como que foi? Qual que foi a sensação? Aí ela perguntou a segunda pergunta, que foi igual para nós dois, bem padrão, mas mais uma vez uma resposta bem estratégica e completa, bem de forma, acho que clara. Sim. Né, com principalmente tudo alinhado com o objetivo principal. Fez uma última pergunta. Pediu nossa certidão de casamento, foi o único documento de uma pasta imensa que a gente levou, mas foi o único documento que pediu. E perguntou, uma última pergunta que ela fez pra gente, muito simples, meio que eu acho que era só para consultar, para ver se batia informação com o que estava ali na DS. E aí ela pediu para de novo digitais ali e aprovou. Simples assim, eu fiquei assim, cadê a próxima pergunta? Acabou. E eu focada na próxima pergunta. E eu olhei, onde é que tá a plaquinha Exit? Onde é que é a saída? Como que tava lá no dia? As pessoas são muito despreparadas, gente. Muito despreparadas. Muito. É um momento muito importante. Você precisa estar preparado. Você precisa estar concentrado. Né? Então a gente percebe o tanto que a Move nos preparou para esse momento, desde a entrada, inclusive, do próprio consulado. Você vai ver isso, você vai escutar isso, vai ser dessa forma. Se acontecer isso, volte e foque. Então, assim, até quando eu entrei e vi aquele tanto de gente, eu falei assim, nossa, a gente vai sair, vai ficar umas 3 horas aqui dentro até atender todo mundo. Porque tinha muita gente. Aí tava parecendo aquelas igrejas bem lotadas, assim, bem cheia, todo mundo sentado, num silêncio, mas bem cheia. Falei, nossa, a gente vai ficar só umas 3 horas aqui. Mas foi super rápido. Exatamente no nosso horário ali, a gente já estava sendo atendido. Eles são muito organizados. Mas a gente observava o semblante das pessoas, o nervosismo, conversando assim, né? Que a gente via que ali não é o momento de ficar, às vezes, trocando ideia com o outro, né? A história do outro não é a minha história, não é a minha verdade, né? Então, a minha verdade é que vai fazer, né, a aprovação ou não. Eu fiquei esse período toda lá sentada, esperando para ser chamada para a fila lá da cobrinha, só pensando, pergunta 1, vai ser essa resposta. Pergunta 2, vai ser essa. E a 3, vai ser essa. E se perguntar a 10, é essa. E soltar para 1 de novo, é essa. A mentoria, ela termina com a simulação de entrevista, né? Que é aquele momento em que você pega a estratégia, estressa ela para várias perguntas e faz isso junto com o Visa Manager, de um método muito específico que a Move faz. Como vocês veem o papel da simulação em si, óbvio, considerando que ela bebe de todo o conteúdo gerado na mentoria, mas como que vocês veem o impacto da simulação na entrevista por si só? Vocês sentem uma influência direta ou como que vocês veem isso? É porque não é uma simulação assim, faz a pergunta e o outro e aí você vai e responde, né? Eu falo assim, vamos simular comigo aqui. Não é assim. É uma simulação extremamente tensa. Ela traz para você sua pior versão de resposta na hora. Tudo que você pode errar acontece, mas é o momento e o local de acontecer é ali, entendeu? Você está exposto a alto estresse, então você tem que ter controle da situação. E o melhor é que depois da entrevista, você tem um bate-papo com o seu Visa Manager e ele vem te trazendo e te clareando, aqui você poderia ter feito isso, foi melhorado aqui, vamos melhorar nessa parte, aqui foi legal, aqui foi, fechou, então aqui você caiu naquela pegadinha e aí você deixou se levar, então você vai totalmente preparada, é como se você já tivesse feito e tá indo lá fazer a versão melhor, pronto. Pô, fantástico, gente, fantástico. E esse é o objetivo, é te expor
ao mais tenso possível, porque você sabe que, cara, aquele ali é o fundo do poço. Pior do que aquilo ali não vai ser. E nós nunca tivemos um cliente que falou que a entrevista foi mais tensa do que a simulação, então tá funcionando bem. Agradeço demais, demais, demais vocês toparem bater esse papo e compartilharem tudo isso. Parabéns pela conquista de vocês, parabéns pela atitude de vocês de, pô, buscarem algo melhor e reagirem a isso, né? Porque, como eu falei, tem gente que tá só postergando. E não, vocês viram um problema e foram buscar uma solução e estão com a solução na mão agora. Agora é preparar para a viagem, que vai ser uma experiência fantástica. Mas obrigado mesmo por terem topado essa conversa e por compartilharem tanta informação bacana, de verdade. A gente que agradece, obrigada a Move pelo método, né, pela metodologia que ela é aplicada, traz para a gente realmente uma segurança de uma forma muito verdadeira. Então, me trouxe muita segurança e clareza do que eu precisava fazer, falar com muita tranquilidade, sem te deixar mais agoniada, né, mais estressante, mas de uma forma assim, você vai se sentir desconfortável, tudo bem, estamos aqui para treinar essa parte e foi tudo muito organizado. Eu vi que realmente todo o processo, tá? Do começo ao final, eu sou uma pessoa muito chata com atendimento. Eu sou aquela pessoa que paga mais caro para comprar na loja do vizinho se eu for melhor atendida. Porque eu acho que realmente eu vi que não é só uma questão de metodologia, o atendimento também foi nota 10. Gente, para vocês que estão aí, não adiem seu sonho. Procure a Move. Eu posso te garantir que o seu visto vai ser aprovado. Só depende de você. Eu não preciso falar mais nada, gente. Vocês não clicaram no link aqui para preencherem o formulário, não tem nada que eu possa dizer além disso. Então, pessoal, obrigado, bom dia a vocês. Parabéns aí, tenham uma excelente experiência na viagem de vocês. E você que está aqui assistindo, se inscreve no canal, tem muita coisa bacana que a gente posta aqui. Tem entrevista, tem conteúdo, tem notícia, novidades, dicas. E você vai gostar de estar junto aqui e acompanhar, porque isso com certeza vai te ajudar a se aproximar do teu sonho de poder viver uma experiência nos Estados Unidos. Aqui na tela está aparecendo um outro vídeo que eu fiz, que foi um vídeo sobre as principais diferenças entre os vistos de turista e estudante de forma prática. É um vídeo bem detalhado, de uma forma que você não vai encontrar, ele vai consolidar muita informação que vai te ajudar a dar o próximo passo para entender onde você se encaixa melhor e qual visto vai te dar a experiência que você espera. Então clica aqui, assiste, um abraço e até mais.